Oiê! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Laura Brasil, sou chefe confeiteira e professora de confeitaria. Hoje eu vou te ensinar uma receita deliciosa de massa profissional para biscoitos, para você ir fazer biscoitos decorados, bolachas saborizadas e inclusive bases de tortas. Sabe aquela bolachinha amanteigada gostosa que desmancha na boca e que é super crocante por fora? É essa receita mesmo que eu vou te ensinar a fazer hoje, aliado com muita técnica, claro. Mas antes da gente continuar, não esquece de ativar o sininho com as notificações e te inscrever no canal. Deixa o like nesse vídeo aqui para ajudar e me segue lá no Instagram para que a gente consiga interagir muito mais, eu possa responder as tuas dúvidas e, claro, tu curtir ainda mais o meu conteúdo. A receita que a gente vai aprender aqui hoje se chama pâté sablé. Do francês, sablé significa areia, ou seja, uma massa arenosa com textura quebradiça. Ela pertence à categoria das massas quebradiças, massas friáveis, ou seja, aquelas massas que se desmancham na boca, tem aquela característica deliciosa de serem crocantes por fora e super amanteigadas por dentro. E são friáveis por quê? Porque a gente precisa trabalhar com todos os ingredientes na temperatura fria, ou seja, gelados. Se tu for começar a receita e não tiver com os teus itens refrigerados, geladinhos, já coloca na geladeira antes de tudo e deixa eles resfriarem ali por mais ou menos uma horinha. O método que a gente vai trabalhar hoje se chama sablagem. A técnica da sablagem consiste em a gente agregar os secos com a manteiga e posteriormente os líquidos. Ou seja, a gente começa fazendo uma pequena farofa, como se fosse a farofa de cuca, farofas que a gente coloca em cima de bolos e tortas. No processo de sablagem é importante salientar que a gente não tem sova. Eu vou deixar a receita completa na descrição aqui do vídeo para vocês e eu vou fazer meia receita hoje, tá? Mas vocês podem fazer tanto metade quanto a receita inteira, inclusive triplicar, quadruplicar, que super funciona. Então eu vou iniciar o meu preparo misturando farinha de trigo com o meu açúcar de confeiteiro. No caso aqui, eu vou fazer uma sablé com canela, com um leve toque de canela. Então eu já adicionei a canela aqui junto com o meu açúcar. Caso tu prefira fazer uma sablé utilizando um extrato de baunilha, por exemplo, tu vai colocar esse extrato junto com as gemas. Então aqui o primeiro passo da receita é a gente misturar a nossa farinha de trigo juntamente com o açúcar de confeiteiro. Lembrando que aqui eu tô trabalhando com uma pitada de canela, um pouquinho mais que uma pitada, porque eu quero fazer essa sablé de canela. Caso tu não queira, não precisa incluir, pode saborizá-la com raspas de limão, raspas de bergamota, laranja, baunilha, enfim, o limite é a tua criatividade aí na saborização. Então eu vou começar peneirando esses ingredientes para deixar mais fininho possível. Eu adicionei também uma pitadinha de sal, para ressaltar aí ainda mais o sabor dessa massa super aromática. Secos misturados, agora eu vou entrar com a minha manteiga geladinha, cortada em cubinhos, tá? É importante que esteja cortada em cubos para facilitar aí o manuseio dessa massa. Essa é uma das partes mais importantes da receita que vai ser responsável pelo sucesso ou insucesso do teu biscoito. Então, como é que a gente faz? A gente precisa pressionar essa manteiga contra esses secos. Porém, a gente não pode utilizar a palma da mão, porque a nossa mão é muito quente e conduz muito calor para a nossa massa. Lembra que é uma massa friável, uma massa gelada, ela tem que se manter gelada. Então, a gente vai utilizar somente a ponta dos dedos, fazendo esse movimento de pinça aqui. Vou então pinçando a minha manteiga contra os meus secos, até que vire uma farofa clarinha. Não é uma farofa muito esfarelenta. Eu não posso deixar muito arenoso isso, senão eu vou perder o ponto da minha massa. Quando eu notar que começar a ficar amarelinho por conta da manteiga, essa mistura já tá pronto pra gente parar de misturar. Ó, então aqui já tá ficando levemente amareladinha, já virou uma farofinha, eu vou parar de misturar, vou parar de apertar, e eu tenho duas opções neste momento, eu posso abrir um buraquinho aqui no meio e colocar a minha gema,
ou eu posso transferir para a bancada. Eu prefiro trabalhar na bancada, então eu vou transferir tudo isso aqui para cá. Com a minha massa na bancada, então eu vou abrir um buraquinho no meio. E aqui eu tenho a minha gema, tá? Eu vou adicionar essa gema aos poucos. Não vou adicionar essa gema inteira. Isso vale tanto para meia receita, quanto para receita inteira, quanto para receita duplicada. Por quê? Porque a gema ela é responsável pela hidratação desta massa, tá? Lembra que o processo de sablagem, ele funciona da seguinte maneira: secos, manteiga mais um líquido. Então, quem faz as vezes do líquido da hidratação desta massa é a nossa gema. Então, se eu colocar líquidos em excesso, eu não consigo recuperar o ponto correto dessa massa depois, mesmo adicionando farinha, porque eu já encapsulei o glúten, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou adicionar um pouco da minha gema e vou deixar mais um restantezinho ali. Se precisar de mais hidratação, eu agrego ela posteriormente. Se não, eu posso descartar esse restante. Então, agora eu venho, ó, fazendo esse movimento aqui. Ó, então aqui eu vou fazendo este movimento até que a minha massa comece a ficar uniforme, uma massa homogênea. Vocês vão ver como ela vai mudar a textura. Ó, vou abrindo e vou fechando. Abrindo, dando apertadinhas, fechando. Ó, abro e fecho. E a umidade dessa gema, ela vai se agregando ao restante da minha massa. Notei que tá esfarelando muito, que tá um pouco seca, eu vou lá e adiciono o restante da minha gema. Mas, Laura, acabaram as minhas gemas e eu ainda achei que a massa tá ressecada. O que que eu faço? Aí você vai utilizar água gelada, água potável gelada. Vai colocando de colherinha em colherinha, tá? Mas é bem pouquinho. Notem que em momento algum eu estou sovando esta massa. Somente fazendo esses movimentos delicados de abrir e fechar. Ao final do processo, essa massa vai juntar todos os resíduos da minha bancada. Vai ficar uma massa bem limpa. Ó, então vou juntando aqui. Até virar essa bolinha. Agora, para eu finalizar de homogeneizar essa massa, ó, não ficar nenhum pedacinho de gema fora do lugar, farinha, nada, o que que eu vou fazer? Um processo chamado frenagem, tá? Diferente da sova, a frenagem, a gente faz da seguinte maneira: a gente vai utilizar essa parte aqui da mão, tá? Essa parte interna da mão, a almofadinha, e vamos empurrar essa massa, vamos rasgar essa massa pra frente, tá? Pra evitar o quê? Que ative o glúten, que a gente ao mesmo tempo consiga homogeneizar essa massa. Eu vou pegar minha bolinha, posiciono ela de maneira que fique num ângulo confortável pra mim e eu venho com a minha almofadinha e vou empurrar. Ó, rasgou a minha massa. Faço esse movimento 3 vezes. Ó, eu rasgo, literalmente rasgo a minha massa, tá? Não é sova. O processo de sova é diferente, é isso aqui, ó. A gente não vai fazer isso aqui, a gente não vai massagear a nossa massa. Vamos frenar ela. E uma última vez. Agora que a minha massa tá redondinha, uniforme, eu vou abrir essa massa num plástico filme ou num saquinho de congelamento e vou levar ela para gelar por aproximadamente 30 minutinhos na geladeira. Eu já forrei minha bancada com plástico filme e vou vir com um saquinho por cima
para eu conseguir abrir essa massa. E eu vou utilizar o rolo de macarrão. Ó, então eu vou abrindo sempre do centro para fora, do centro para as pontas. Não vou fazer o movimento de massagear a minha massa, tá? Porque senão eu vou estressar essa massa. Eu quero essa massa bem descansadinha, então eu vou abrir delicadamente do centro para as pontas. A espessura aqui para biscoitos vai depender do tipo de trabalho que você deseja fazer. Caso você queira utilizar essa massa para tortas, eu recomendo que você abra numa espessura de até 3 milímetros, tá? Eu não quero biscoitos muito grossos, eu gosto deles mais fininhos, porque eles ficam mais crocantes. Então, eu vou abrindo aqui, ó, até a espessura desejada. Terminei de abrir a massinha no tamanho, na espessura que eu gostaria, então agora eu vou manter nesse plástico, tanto o plástico filme quanto essa sacolinha aqui que eu utilizei para abrir, e eu vou levar para geladeira por 30 minutinhos ou até que essa massa esteja bem geladinha, bem durinha, para eu conseguir cortar no formato que eu preciso. Com a minha massa geladinha, então, agora eu vou cortar no formato que eu desejo. Eu vou trabalhar aqui com cortador de coração, mas você pode trabalhar com qualquer tipo de cortador e caso você não tenha um cortador, você ainda pode cortar com uma tampinha, com a boca de um copo, até mesmo com um bico de confeitar. Bem firme a minha massa, então eu vou posicionando e cortando. Ó, esse aqui já saiu inteirinho, tá bem durinho. Os que não soltaram sozinhos, eu vou aqui, ó, recortando, tirando esse excesso de massa das laterais e vou retirando cada um deles. Ó, a massa, ela já começa a ficar mole de novo. Então, por isso é muito importante, depois a gente efetuar o processo de corte, levar novamente para a geladeira para que essa massa fique bem firme e super fria. Ela não pode entrar no forno mole, senão isso vai alterar a textura final do nosso biscoitinho. Depois de cortar todos os meus biscoitinhos, eu vou dispor eles em uma forma baixinha, revestida com papel manteiga. Caso você não tenha papel manteiga em casa, pode colocar direto em contato com a forma, que não tem problema de grudar. Por ser uma massa amanteigada, ela contém bastante gordura e não vai ser necessário untar. Eu tô utilizando aqui uma forma para biscoitos mesmo. Caso você não possua uma forma baixinha assim, recomendo que utilize as costas de uma forma retangular ou quadrada. Ó, como os meus biscoitinhos amoleceram só nesse processo de cortar, de moldar os meus coraçõezinhos. Então, eu vou voltar essa massa para a geladeira antes de assar. Não preciso espaçar aqui na minha forma, porque essa massa ela não vai crescer. Então, eu posso botar mais juntinho assim que não tem problema nenhum. Você vai notar que essa massa ela rende bastante, então sobrou massinha além dessas pequenininhas que eu abri novamente a massa, fiz todo o processo de novo de levar para gelar, cortei e fiz esses coraçõezinhos maiores aqui. E mesmo cortando várias vezes a massa, ainda sobrou um pouquinho, eu vou guardar para utilizar em outra receita. Essa massa crua eu posso congelar por até 3 meses no meu freezer. Eu só tiro do freezer, abro no tamanho desejado e na espessura que eu preciso, e levo para assar igualmente da mesma maneira que eu vou fazer com esses biscoitinhos. Então, eu vou embrulhar aqui no meu saquinho, vou etiquetar e essa massa vai aguentar 3 meses aí congeladinha. Considerações importantes para te passar enquanto a nossa massa tá lá assando no forno. Eu vou trabalhar aqui com uma temperatura de 180 graus. O meu forno é um forno de convecção, um forno turbo, ou seja, ele é um pouco mais potente que os demais.
Caso tu vá trabalhar com um forno convencional a gás ou com forno elétrico, vai precisar testar a tua temperatura, né? A gente sempre testa o forno antes de qualquer receita. Então coloca um biscoitinho primeiro e vê se tá na temperatura correta. Caso contrário aí, tu vai precisar fazer algum tipo de ajuste. Mas a temperatura recomendada para essa massa é de 180 a 200 graus. Essa variação aí de 20 graus, ela tem a ver com a potência de cada forno. A massa sablé, ela é uma massa de cocção rápida de temperatura alta, ou seja, ela vai assar bem rapidinho numa temperatura bem elevada. Então não dá pra ficar muito longe ali do forno pra gente não se perder e acabar queimando esse teu biscoito. Para tortas e preparos um pouco maiores, ela vai assar em torno de 15 minutos. Nos biscoitinhos ela vai assar entre 10 e 12. Você vai notar que os biscoitos estão prontos quando começar as bordinhas a ficarem um pouco mais douradas. Se o teu forno demora muito tempo para pré-aquecer, eu recomendo que tu já ligue ele no momento que tu estiver moldando as tuas bolachinhas. Recapitulando a questão da validade, então, a nossa massa congelada, crua, ou seja, sem a gente passar pelo processo de cocção no forno, ela vai ter uma durabilidade aí de até 3 meses, é uma validade bem longa e vai facilitar bastante a tua produção, porque tu pode já ter os biscoitinhos cortados no formato, tu pode congelar no próprio formato do biscoito que tu vai trabalhar ou da tua torta, não necessariamente tu precisa congelar ela em formato de bolinha. Já nos nossos biscoitos depois de assado, ou se a gente for assar uma base para tortas, esses biscoitos, essa massa, ela tem uma durabilidade aí de até 1 mês num pote hermeticamente bem vedado, ou seja, tu pode fazer muito tempo antes da tua entrega e ter a mesma qualidade, a mesma crocância, aquele mesmo sabor amanteigado delicioso. E uma pergunta bastante corriqueira, eu sei que isso vai surgir, então eu já vou me antecipar, é se eu posso fazer a substituição da manteiga pela margarina. Olha, poder você pode, porém você vai ter uma perda bem significativa em relação ao sabor dessa massa, porque a massa amanteigada, quando ela é feita com a manteiga mesmo, com a gordura, que não é a gordura vegetal, a gente está falando a manteiga é uma gordura animal, a gente vai ter um sabor muito superior, uma qualidade muito superior, né? E também em relação à própria textura. A textura a gente vai conseguir uma massa um pouco mais quebradiça quando a gente for trabalhar com a manteiga. E caso tu realmente prefira, opte por trabalhar com a margarina, o que eu não recomendo, opte daí por trabalhar com uma margarina com 80% de lipídios no mínimo, uma margarina culinária. Nossos biscoitinhos estão prontos e notem como os menorzinhos eles ficaram um pouco mais corados. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que os biscoitos menores têm uma cocção um pouco mais rápida? Então, esses aqui ficaram um pouco mais coradinhos e esses ficaram um pouco menos, tá? Mas eles estão assados e perfeitamente deliciosos. Vamos desenformar? Vou utilizar aqui uma espátula para retirar esses biscoitinhos do papel manteiga, mas eles vão soltar sozinhos, ó. E vou colocar aqui no pratinho. Biscoitinhos prontos, deliciosos. Vamos provar? A canela ficou bem suave. Eu até colocaria um pouquinho mais. Mas a textura desses biscoitos quentinhos, vocês precisam provar com café, fica maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E se você fizer essa receita, não esquece de me marcar lá no Instagram, que eu vou adorar recompartilhar nos meus stories. E se tu gostou desse conteúdo, não esquece de deixar teu like aqui no vídeo. Um beijo, até a próxima!